Bom dia, Carla. Estou vivendo um bom dia aqui da Carla. Bom dia. E aí, Márcia, Tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo. E você, Larissa? Tudo jóia também. Eu acho que o seu vídeo está um pouco. Se você. Alto? Isso, melhorou muito. Quadrou Dá para melhor? ver mais o teto do que você agora. É porque dividiu a imagem. É normal. Tudo certo? Tudo. E por aí? Tudo certo também. Então, eu gosto de fazer primeiro uma apresentação. Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim, rapidinho, e depois eu gostaria que você se apresentasse, tá bom? Então, sejam bem-vindos quem está entrando aqui nessa live. Eu sou a Larissa, sou a responsável pela Escola no GE. E hoje, inclusive, no final dessa live, eu vou dar uma notícia, uma novidade aqui do canal do Instagram, que eu vou começar semana que vem. Aí no final da nossa live, quando tiver um tempinho, eu vou falar sobre isso. E hoje, então, nós estamos fazendo uma live sobre o tema das diferenças entre a auriculoterapia francesa e chinesa. E eu convidei a Márcia para conversar sobre isso comigo, porque ela é especialista em medicina chinesa, ela vai falar um pouquinho. Ela já foi até para a China também, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, Márcia. Então, a minha história com a medicina chinesa, fui paciente de medicina chinesa há muitos anos, e aí depois, por um desses acasos da vida, eu estava num evento e conversando com uma moça que eu tinha acabado de conhecer, a Helena, e aí nós começamos com uma conversa assim, sobre amenidades, e ela me falou que... E eu reclamei, falei para ela que tinha uma dor no cotovelo, que estava com uma tendinite, uma tendinossinoviite no cotovelo, e aí ela começou a me falar de auriculoterapia. Ela falou, olha, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em auriculoterapia, e a auriculoterapia é bastante eficiente. Se você quiser, eu posso fazer em você um protocolo de aurículo e eu tenho certeza que você vai gostar. E aí ela fez e foi realmente muito efetivo. No dia seguinte, nós nos encontramos, ela fez o protocolo, foi super efetivo. E aí eu passei a me interessar, porque eu falei, poxa, como é que pode? Eu tinha sido paciente de acupuntura em São Paulo, mas não conhecia aurículo. Vim conhecer aurículo em Recife, através da Helena, dessa fisioterapeuta. Quanto tempo E faz aí isso, Márcia? tem 4 anos. Quatro Tá. anos. Nossa, você conheceu a aurículo nesse momento daí? Nesse momento. A acupuntura eu já conhecia antes, porque eu era paciente de acupuntura em São Paulo há 20 anos, e agora eu tinha conhecido a aurículo, porque lá não tinha Não atentado. usava. Não usava. E aí eu achei muito, muito interessante. E aí comecei a perguntar, ela falou, não, esse é um curso de formação que geralmente pode ser feito por qualquer pessoa, não existe um conhecimento prévio antes. E aí, para realizar o curso, né? E aí eu me interessei em fazer o curso para começar a aprender. Então eu entrei na medicina tradicional Chinesa. chinesa pela Pela aurículo auriculoterapia chinesa. chinesa. Chinesa, exatamente. Aquela que usa... que ela usava era aquela aurículo que usa uma sementinha, né, de estímulo, uma sementinha só para cada ponto. Sim. E aí eu E aí, fui fazer o curso desta aurícula. tá. E aí, depois você foi fazer a formação, né? O curso da medicina chinesa, daquela formação completa Isso, de fazer a a acupuntura formação no de 2 corpo, tudo. anos, e que vai estudar medicina tradicional chinesa, acupuntura e as outras técnicas e as síndromes. E é assim, como se fosse um universo paralelo, porque não Sim, é a mesma coisa que aurículo, que eles usam, que você aprende na aurículo. Você sim. usa um pouco daquele conhecimento na aurículo chinesa, porque depois fiz um outro curso, o curso da técnica da professora Huan Li,
que é uma médica chinesa radicada nos Estados Unidos, que hoje em dia ela só trabalha com aurículo, mas ela é médica mesmo. Aí são 2 sementes em cada ponto. Essa é a diferença de uma técnica. Fiz os dois. Você fez 2 cursos de auriculoterapia chinesa. Isso. Certo? E aí você gostava bastante, você usava a técnica e tudo mais. Sim, sim. Você foi paciente dessa técnica que teve resultado no seu cotovelo, né? Conforme você contou a história aí, né? E daí, agora em março, você fez o módulo 1 da auriculoterapia francesa, conhecida como francesa aqui no Brasil, comigo, né? E aí, baseado nesse conhecimento todo que você já tinha feito 2 cursos e tudo mais, já tinha uma base até como paciente da aurículo chinesa, você caiu aqui no curso, no meu curso, no curso da Escola Nogier, para fazer a francesa. Então, agora a gente tem condição de fazer um paralelo das diferenças entre essas técnicas, certo? Sim. Ótimo. Sim, aí é bastante diferente, é uma outra, assim, é como se fosse uma outra metodologia, porque ele usa uma outra base científica para fundamentar o conhecimento. Ele traz o conhecimento, a técnica do Dr. Nogier, ele traz uma fundamentação diferente. A fundamentação que ele usa é uma fundamentação advinda da embriologia, e aí ele vai trazendo a fundamentação do uso dos pontos com essa origem. Sim. Então na verdade, a minha curiosidade, Márcia, é o seguinte. Minha primeira pergunta para você é o seguinte: qual foi o primeiro impacto que você teve quando você fez o curso aqui da nossa escola, aqui, o curso da Escola Nogier? Então, você veio com essa bagagem. Completamente diferente. Já respondo. Eu falei isso para você, inclusive, lá. Completamente diferente. Eu sou uma estudiosa, eu estudo as coisas, sabe? Eu fiz um curso, achei legal. Aí, tem outra técnica, vou fazer outro, vou estudar, vou ler. Tem o livro do professor Ernesto Garcia, li, vi, tem Marcelo, fui lá, li. E eu sou estudiosa, eu gosto de estudar. E aí fui ver lá, pensei que fosse assim, mais ou menos uma continuação, porque os 2 primeiros eram complementares. Aí, sim, tudo diferente. Os cursos diferente que você tinha feito na linha, né, da aurículo chinesa, eles se complementavam, eles tinham uma mesma linguagem até, né? Sim, sim. E aí mudou tudo, sabe? Assim, é uma outra forma de raciocínio. Quando eu digo mudou tudo, você fala, pô, mas não é orelha? Não, é orelha, mas a forma de raciocinar para fazer o tratamento é bastante diferenciada. E assim, eu não sei, o que me chamou a atenção? Me chamou a atenção a história do Dr. Nogier, que eu achei assim, uma história fantástica, de uma pessoa assim que atenta, que assim viu, né, alguma cicatriz e acendeu uma luz, né? O que está acontecendo aí? Eu achei bastante interessante essa valorização dele para o conhecimento popular, porque isso daí era uma técnica de conhecimento popular, e aí ele foi buscar uma fundamentação científica para esse conhecimento popular. Foi essa exploração que ele fez que eu achei bastante inteligente, assim, vinda de uma pessoa que realmente é muito inteligente, né? Que não se conforma com, é assim porque é assim, né? Ele foi buscar, isso daí eu achei fantástico. E na verdade aí, Márcia, se a gente for analisar, aí já mora uma primeira diferença, muitas vezes, que isso, lógico, depende muito da abordagem de cada curso, né? Mas, no geral, o que eu venho sentindo, principalmente agora que a gente está trabalhando mais online, né, com a escola, então eu estou tendo muito contato com pessoas interessadas, até que não fizeram o meu curso e tudo mais. Então, isso está sendo muito legal, né? E aí, pegando o gancho aí do que você falou,
realmente mora uma primeira diferença, que é o conhecimento da história. Muitas vezes as pessoas pensam que a auriculoterapia ela nasceu da medicina chinesa. E isso não é verdade, né? E nem é uma questão, isso é importante até eu reforçar, o propósito dessa live não fazer a diferença, é justamente para esclarecer pontos de vista. Eu não tenho nenhum interesse nessa live em desmerecer uma técnica ou fazer uma comparação que leve Depreciativa. Depreciativa, obrigada. Exatamente essa palavra que eu queria. Não é essa a intenção. A intenção é realmente esclarecer alguns pontos de vista e esclarecer as diferenças, porque existe diferença, né? Para que cada um também analise e veja, né, como é que aprendeu, qual é o ponto que gosta mais, qual é a parte que gosta mais, né? Então, retomando, a primeira diferença que eu consigo localizar a partir da sua fala é realmente com relação à história. Então, o que acontece? A auriculoterapia, ela nasceu nas mãos do Dr. Paul Nogier. Ah, mas existia relatos de ponto no Ling Shu, alguns pontos na orelha. Isso não era auriculoterapia. Então, o que acontece? O fato de existir alguns pontos na orelha, o fato de existir relatos de função, relatos de técnica, relatos de tratamento, como acontecia com Hipócrates, como acontecia com muita gente antiga, isso não era auriculoterapia. Isso era, inclusive, passado como um protocolo que as pessoas viam que funcionavam, mas não sabia por quê. Como você não sabe por quê, você não está baseando isso num método. E a auriculoterapia, ela é um método. Então, realmente, existia alguma coisa pela antiguidade relacionada à orelha, tanto que o Dr. Paul Nogier descobriu a técnica a partir de 2 pacientes, né, que vieram seguidamente, com uma cauterização na orelha, ou seja, com uma queimadura na orelha. E quando o Dr. Paul Nogier foi questionar esses pacientes da origem dessa queimadura, ambos responderam diferentemente, né, em dias diferentes, pessoas que não se conheciam, ambos responderam que era um tratamento de uma curandeira para tirar a dor ciática. E detalhe, que foi o detalhe que chamou a atenção do Dr. Paul Nogier, funcionou. Ou seja, peraí, eles foram fazer foram se benzer, né? Que aqui no Brasil a gente tem essa cultura também, né? E aí está me dizendo que a dor na ciática foi tratada na orelha e funcionou. Então, isso chamou muito a atenção do Dr. Paul Nogier e fez com que ele começasse um trabalho muito minucioso. Só quando a gente analisa cronologicamente a história da auriculoterapia, que a gente vê o quanto ele se dedicou e o quanto demorou. Uma coisa que hoje, para a gente, parece até meio óbvia, né? Para ele não era, e ele dedicou tempo, né? Então, a primeira conclusão que ele teve a partir daquele ponto e que fez o primeiro mapa locomotor, ainda só locomotor dele, da orelha, foi em 1956. Ou seja, ele demorou 5 anos. 5 anos só para conseguir achar uma primeira lógica sobre a relação de um ponto na orelha ter efeito na dor ciática. Então, isso já mostra um grande diferencial. Por quê? Porque eu já ouvi pessoas, inclusive aqui no Brasil, falando que o Dr. Paul Nogier redescobriu que essa técnica era da medicina chinesa, mas que ficou perdida. Isso não existia, gente. Isso não existia. O que existia, sim, e não só da medicina chinesa. Dr. Paul Nogier, por conta da sua própria descoberta, ele foi estudar a história. Né? Ele foi estudar, puxa, mas por que isso tem sentido? Onde é que isso pode ter uma base científica? E no vídeo que está no canal do YouTube sobre a história da auriculoterapia, eu conto um pouco disso, né? A relação
da história da auriculoterapia com a história da medicina antiga, principalmente relacionada às questões das cauterizações, né? E é bem interessante essa correlação. Mas é importante essa base porque ela traz um fundamento da história de onde tudo começou, né? E tudo começou realmente na França, em 1951, nas mãos de um médico extremamente cuidadoso, extremamente minucioso, extremamente estudioso, que descobriu, né, e que foi desenvolvendo. E que só em 1956, então, depois desse primeiro mapa que ele relatou num congresso de acupuntura, é que esse mapa foi parar em Xangai, porque tinha uma revista de um alemão que traduzia para o chinês, e a partir dali foi se desenvolvendo, então, a técnica, a versão, né, chinesa da auriculoterapia. Então, isso é importante, porque isso não é achismo, isso é história, né? É história do jeito que ela foi, né? Então, a gente não pode contar e falar de coisas sem basear a história como ela é, porque eu acho que ela fundamenta o conhecimento, né? Isso traz uma base importante. Aí, Márcia, outra... Então, só um pouquinho a respeito desse aspecto que você estava falando, o que se encontra nos livros é a utilização, citada inclusive nos 9 tipos básicos de agulha, que está contida no Juan Neidin, falando sobre as agulhas filiformes que eram utilizadas na orelha, só corroborando com o que você estava dizendo, né? Então, não existia um tratamento, um aurículo especificamente para tratar tudo na orelha. Ele era complementar, ele era uma das formas de você fazer acupuntura. Mas não era esse. Na verdade, isso é um fato curioso, Márcia, eu pelo menos acho extremamente curioso, porque assim, o que o Dr. Paul Nogier nos traz, até com relação a esse estudo histórico que ele fez, né, chega até a gerar uma curiosidade, pelo menos para mim, porque eu gosto muito desse assunto de medicinas antigas e até mesmo de civilizações antigas. Eu gosto muito dessa informação, desse tipo de informação, de história, né? Porque o que acontece? Existiam alguns relatos, por exemplo, como eu falei até de Hipócrates, né? A gente está considerando aí mais de 3.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo, mais, né? A história da medicina e tudo mais. E o Hipócrates, ele foi para o Egito. Então, o que acontece? Dizem, né, que ele passou antes de... Tudo que ele aprendeu, uma boa parte do que ele aprendeu da medicina, ele aprendeu no Egito. Ele era muito jovem, ele tinha cerca de 20 anos, segundo esses relatos, e ele passou algum tempo da vida dele lá aprendendo, e aí quando ele voltou para a Grécia, ele começou então a falar sobre esses aprendizados e foi o que, resumidamente, chegou na medicina que a gente conhece de hoje. Então, o que o Dr. Paul Nogier até deixa entender é que realmente existiu, talvez, ou existia um conhecimento que utilizou, sim, da orelha. O que acontece é que quando isso estava, talvez, relatado lá no Neidin, no Ling Shu da medicina chinesa, isso não tinha uma fundamentação. Isso tinha sugestões de tratamento que não tinha ainda o entendimento do porquê aquilo funciona. Ou talvez sim, e nessa parte eu até concordo, talvez esse entendimento tenha se perdido. Alguém, há 5.000 anos atrás, há, sei lá, 6, 7 mil, 8 mil, não sei, alguns 1.000 anos atrás, talvez existisse essa aplicabilidade. E essa fundamentação não existia mais. Existia como existia para o Hipócrates, né? Alguns relatos com relação à parte circulatória dos membros inferiores, alguns relatos sobre impotência de uso de ponto na orelha, né? Mas isso não era auriculoterapia. E o mais importante até nesse quadro todo é que não existia nem esse termo, Márcia.
O termo auriculoterapia foi batizado pelo Paul Noguer. Foi ele que deu o nome, em 1951. Então, para você ter uma noção como nem existia isso, como nem existia essa possibilidade, nem mesmo na medicina chinesa, foi o próprio Dr. Paul Noguer que batizou, né? Usando duas palavras de origens diferentes, inclusive, uma da Grécia e uma da Espanha, né? Da língua latina até, né? Aurícula e terapeunen. Então, é muito interessante esse choque quando a pessoa... Porque eu entendo totalmente. No senso comum, e principalmente aqui no Brasil, a divulgação da auriculoterapia está muito envolvida dentro da medicina chinesa, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, né? Verdade. Eu acho isso muito válido. Eu acho isso muito, muito válido. O que eu acho é que ainda precisa de um complemento nessa parte histórica, porque eu percebo que os alunos se chocam quando eu conto a história. E quando você vai procurar essa história cientificamente, se você duvida de mim, né? E você vai procurar em Google, em livro, em qualquer coisa, você vai realmente encontrar que o que eu estou falando é verdade, né? Então, essa falta de informação, eu acho ela bastante importante com relação às diferenças, né? Porque isso é histórico e isso, inclusive, mostra o desenvolvimento de ambas as linhagens, né? Ambas as vertentes. Elas se desenvolveram a partir de um mesmo ponto, que foi o Dr. Paul Noguer. Inclusive, só para finalizar essa parte, a própria Organização Mundial da Saúde Estava reconhece. pensando nisso. Eu estava pensando nisso, queria que você falasse sobre isso. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece o Dr. Paul Noguer como pai da auriculoterapia. Então, não tem o que discutir, né? O que tem realmente propagar essa informação. Essa informação é importante que seja propagada, porque ela não tem nada a ver com desmerecimento de técnicas, ela tem a ver com o merecimento de uma pessoa, que é o Dr. Paul Noguer. A gente tem que, sim, honrar, né, a história da vida dele, porque foi ele que trouxe isso para a gente. Ele sistematizou, né, todo o conhecimento, porque muitas vezes a pessoa, um estudioso acaba até descobrindo, fazendo uma série de descobertas, mas aí não tem a capacidade de sistematizar e esse conhecimento fica perdido, né? Porque sem sistematização você não tem condições de... Ele vai sofrendo muita interferência à medida que ele vai passando de uma pessoa para outra, né? E pelo fato de ele ter sistematizado essa ciência, né? Essa área de conhecimento que ele desenvolveu, isso facilita bastante a fidelidade no estudo, né? Para você conseguir chegar nos resultados que ele chegou quando se estuda, os resultados assim. O que me chamou a atenção nos estudos, né? E nos estudos do Dr. Noguer, a efetividade no tratamento das doenças senis. Por quê? O que se observa? Embora se diga que a aurícula chinesa, da minha experiência, do que eu vivi, a aurícula chinesa tem uma efetividade muito boa em alguns aspectos, que até eu pretendo falar o que eu acho, por exemplo, da minha experiência pessoal, das algias de um modo geral, das dores, por exemplo, excepcional com torcicolo. Você está com torcicolo, mas você ficar com aquele colar de chantes horrível, 15 dias, que na verdade não ajuda. Você fica... Eu já usei, porque eu tinha muito torcicolo, e você ali, de repente, com uma sequência de sementes, você coloca, em algumas horas você não tem mais a dor e recupera totalmente a mobilidade. Então, quer dizer, é fantástico. Só que em outros aspectos eu não vi a mesma efetividade. E como, ressaltado por você, o Dr. Noguer trabalhava muito com idosos, a maior parcela de pacientes dele eram idosos, até por conta da população, uma característica da população francesa, né, ser uma população bastante idosa. Então ele teve essa possibilidade de desenvolver e aprimorar o filho, né, o Rafael Noguer, as técnicas em idosos. E aí isso me chamou muita atenção para aprender. E eu gostaria que você falasse um pouco, então, a respeito disso, né, dessa efetividade que tem, assim, demonstrada nesses tratamentos
onde eu, particularmente, não observei, eu e alguns profissionais que eu conheço, que não, olha, não recomendam para os acupunturistas as síndromes de deficiência do rim, né? Que são as doenças da idade, né? Que são, todos nós vamos morrer por deficiência, se não morremos de outra causa, iremos morrer pelas deficiências do rim, né? Em algum momento, alguma cordinha vai arrebentar, né? É verdade. Não tem jeito. Então, eu queria que você falasse, então, um pouco para a gente dessa experiência do tratamento. Isto, principalmente Sim. com das doenças decorrentes da senilidade. Crônicas, senil, Isto, né? Exato. Então, na verdade, assim, só para eu conseguir fazer um gancho com o tema, porque tem tudo a ver, né? O que eu acho que vai ajudar a entender essa parte da efetividade nas doenças crônicas e senis é a gente entender o seguinte. Primeiro, as ferramentas que são diferentes entre a auriculoterapia chinesa e a francesa. Então, uma primeira ferramenta que é super diferente, né, é a detecção de pontos. Então, o que acontece? Na auriculoterapia francesa, você não está fazendo a auriculoterapia francesa quando você não está detectando pontos. E a gente tem, inclusive, no início, no nível da auriculoterapia, né, a partir do nível inicial, a gente tem já dois tipos de detecção de pontos. Uma detecção de pontos palpatória, através de um palpador de pressão, e uma detecção elétrica, né? Então, primeira coisa que é extremamente diferente na abordagem, né, no uso da orelha. Então, a partir daí, a gente tem toda a evolução da auriculoterapia como uma ciência, como você mesma disse, e ela chega, então, num outro nível, que é o nível da auriculomedicina, que é um termo que a gente não gosta, né? Um termo que o próprio Dr. Paul Noguet se arrependeu de batizar, e ele mesmo tentou corrigir, mas já era um nome bastante conhecido e ficou assim, né? Então, quando chega nesse nível, que é a auriculoterapia com o auxílio do VAS, ou seja, do pulso radial, você já vai ter mais um nível de complementação. E nesse caso, você tem inclusive um nível de complementação diagnóstica. Ou seja, você consegue confirmar origens dos problemas. Então, a partir disso, você tem um método de diagnóstico e tratamento na mão, né? Que realmente é capaz de tratar qualquer coisa. Não quer dizer que vai ter sucesso em todas as coisas, mas nós temos sim a condição de trabalhar qualquer tipo de alteração, de disfunção que o corpo possa ter. Uma disfunção, os níveis, né, de disfunção orgânica, de disfunção, né, e os níveis lesionais. Então, qual que é o ponto, inclusive... Essa semana vai sair um vídeo raiz, aí, um vídeo bem explicativo lá no YouTube também. Eu vou divulgar, porque eu falo justamente sobre isso, Márcia, que tem a ver com a sua pergunta. A auriculoterapia, ela vai ter uma efetividade muito grande, quando a gente consegue comprovar que existe um problema disfuncional e não lesional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse paciente, ele faz exames, sejam eles exames como raio-x, tomografia e tal, até mesmo exames clínicos do tipo exames de sangue, urina e tal, e o resultado é negativo, ou seja, não consegue encontrar a causa daquele problema. A gente vai ter uma efetividade, assim, excelente nesse tipo de situação. E nós também vamos ter uma efetividade no nível lesional, ou seja, existe uma lesão, faz exame e você vê o resultado. E nesse exame, você vê a causa, né? Você vê por quê? Quebrou, machucou, luxou, você vê uma lesão ali. No nível lesional, nós vamos ter uma efetividade também, mas isso também vai depender da capacidade de cura, se for falar desse jeito, que aquele corpo ainda tem.
porque isso tem a ver também com quanto esse corpo consegue, né, responder a um tipo de tratamento. Então, quando a gente fala de doença crônica, uma boa parte das doenças crônicas, elas são consequências, né? Elas são resultado final de uma alteração disfuncional, até chegar no nível lesional. Então, o que acontece? Você vai dando, vai fazendo estímulos vamos colocar estímulos disfuncionais. Esses estímulos podem vir do ambiente, da alimentação, das emoções. Esse estímulo pode vir de várias origens, né? E isso vai fazendo com que aconteça uma alteração na função do corpo, e aí, de tanto acontecer isso, pode futuramente chegar num nível lesional, que é o que acontece com as doenças crônicas e que é o que acontece com o envelhecimento. Então, o envelhecimento, ele é um estímulo constante que a gente recebe, todos, né? os dias. Todos os dias, e que vai gerar, né, uma disfunção a princípio e uma lesão numa segunda instância. E com certeza a auriculoterapia vai conseguir ajudar a auriculoterapia francesa, né, vai conseguir ajudar. É interessante falar, porque assim, eu não tenho, você mesma está falando, né, da sua experiência com a auriculoterapia chinesa, que você não teve grandes resultados com relação a doenças senis e a doenças crônicas. E especificamente com relação a zumbido e a tontura, que é um relato bastante comum e que não obtive, assim, de alguns outros profissionais que eu conversei, também não. Porque aí eles atribuem na medicina chinesa a outras origens, né? E somente a mobilização dos pontos, a estimulação dos pontos, não seria mesmo suficiente para trazer uma diminuição considerável desse tipo de sintoma. Tá. Não, na verdade, eu já tive resultados fantásticos, tanto com zumbido quanto com tontura. Lógico que o nível lesional, orgânico, físico, que está levando a esse zumbido ou a essa tontura, ele conta sim no resultado final. Então, existem zumbidos que são disfuncionais, ou seja, a pessoa faz exames clínicos, né, da fonoaudiologia e tudo mais, e o resultado é negativo, ou seja, não existe uma razão física que favorecesse o zumbido e ele está lá. Nesses casos é tirar com a mão, Márcia, tirar com a mão. Você faz um tratamento, uma sessão, e a pessoa vai relatar ou resolução ou uma melhora significativa. E aí, às vezes, precisa refazer por conta de ser os dois ouvidos, aí tem alguns detalhes. Agora, quando a pessoa tem uma lesão nas estruturas, né, da audição, que faz com que você tenha zumbido, aí a resolução total pode não ser possível. Nós vamos trabalhar na melhora da situação. E essa melhora vai acontecer. Vai acontecer. Essa melhora pode ser de 10%, mas já é uma melhora. E ela pode ser de 70%. E aí você vai estar melhorando a qualidade de vida daquele paciente, com certeza, né? Mas alguma resultante você vai ter. E aí mora a importância da gente entender o que é uma disfunção e o que é uma lesão. Por quê? Porque a diferença no resultado, às vezes, mora nisso. Você entender o que é uma disfunção orgânica e entender o que é uma lesão. E qual é o papel da auriculoterapia em ambos os casos, né? Mas, com certeza, alguma diferença você vai sentir, mesmo nos casos mais graves, mesmo nos casos lesionais mais graves. Isso é bastante importante. E dentro da sua fala, Márcia, eu captei mais um ponto de diferença. Essa diferença ela não é uma diferença tão gritante, porque até você mesmo deu o exemplo de profissionais de alto nível da auriculoterapia chinesa que só trabalham com isso, como é
a professora, né, a médica, que ela é bem famosa até, né, ela tem uma metodologia totalmente dela e tudo mais. E eu tenho certeza que ela trabalha exclusivamente com auriculoterapia. Sim, mas isso não é uma verdade, isso não é o mais comum dentro da medicina chinesa. Dentro da medicina chinesa, eu vou chutar 90%, 90% dos profissionais utilizam a auriculoterapia chinesa como complemento do tratamento sistêmico. Certo? Então, faz a avaliação sistêmica, faz a anamnese sistêmica, chega numa etiopatogenia energética, que é o termo da medicina chinesa, chega numa síndrome de Zhang-Fu ou de que for, e vai basear todo o tratamento daquele paciente baseado nessa anamnese energética da medicina chinesa, e vai, inclusive, incluir a auriculoterapia chinesa nesse tratamento como complemento do que foi feito na sistêmica, certo? Isso não existe na auriculoterapia francesa. A auriculoterapia francesa, ela é um tratamento único. Você não trabalha, você não tem necessidade de trabalhar outras técnicas juntos, outras metodologias junto. Se você quiser, você pode. Porque eu até já dei alguns exemplos, né? Quando você tem um nível de experiência e quando o caso do paciente é alguma coisa mais simples, às vezes 15 minutos você já fez um tratamento completo de auriculoterapia francesa. E se você está numa sessão de 1 hora, você tem aí mais 45 minutos para fazer outra coisa. Que se você é, por exemplo, um fisioterapeuta, como é o meu caso, eu posso fazer outras técnicas manuais, eu posso fazer exercício físico, pilates, o que for que aquele paciente esteja... Tuinar, que é um... Exato, massagem, o que for. Mas a auriculoterapia francesa, ela não depende, ela não é complemento de nada, né? Ela não trabalha como complementação. E isso, para mim, é uma das grandes diferenças, né? Elas trabalham com situações completamente... situações não, mas elas trabalham de forma diferente com relação à abordagem do paciente, né? E você vai encontrar muito mais frequentemente auriculoterapeutas franceses que trabalham unicamente com essa técnica do que pessoas que trabalham com acupuntura auricular. Única e exclusivamente. Da minha experiência, o que eu vi, o que se faz aqui no Brasil, é exatamente igual ao que se faz na China. Porque eu estive na China e vi a forma como é tratado na China. Na China, eles fazem uma anamnese e aí prescrevem fitoterápicos, que uma quantidade assim forte, grande, né, uma quantidade assim, geralmente 3 fitoterápicos, e fazem a sessão de acupuntura, e ao final da sessão de acupuntura fazem aurículo. Eu vi aurículo em paciente idoso que estava tratando problema lombar, problema de dor lombar. Então, foi feita a prescrição, eu assisti o processo completo, né? A anamnese, a prescrição dos fitoterápicos, a realização de acupuntura e ventosa, foi feito ventosa, inclusive, nele, bastante assim, diferente do que eu tinha visto. Eles usam muito. Geralmente a gente vê com moxa, né? A gente vê tratar idoso com moxa, e lá eu vi tratando com, talvez por causa do excesso da dor, né? E aurículo, finalizando com aurículo, da mesma forma, com essas mesmas sementinhas que a gente usa aqui no Brasil. Idêntico, inclusive essa é da China, e por isso que são as que eu uso, e as que eles usam lá. Lá eles tratam assim. Eu tive a oportunidade de observar vários tratamentos dessa forma. Da mesma forma que a gente faz aqui no Brasil. Eu estive na China também em 2008, Márcia. Ó, quanto tempo já. Mas é assim. Então, por isso que eu estou te falando que essa, para mim, passa a ser uma diferença, né? É muito difícil você ver um profissional da medicina chinesa encarando a acupuntura auricular como uma metodologia, como uma técnica única. E a auriculoterapia francesa, ela não está vinculada a nenhuma outra técnica, nenhuma outra medicina. Ela é uma metodologia única, né? Só para complementar, teve alguém... É difícil eu conseguir ver as perguntas, tá, gente? Se eu não
não responder quem estiver mandando mensagem, ou dar uma insistida, porque eu não tenho ainda essa coordenação tão boa de ver, falar, ver mensagem ao mesmo tempo. Mas eu consegui ver enquanto a Márcia estava falando, alguém perguntando sobre a detecção de pontos para eu explicar um pouco melhor. E eu vou explicar, porque eu acho isso fundamental. Então, assim, na origem da auriculoterapia francesa, certo? Não existe ponto na orelha quando não existe disfunção no corpo. Então, o primeiro ponto, né, a primeira visão do ponto acontece, ou a primeira, vamos dizer, o surgimento do ponto na orelha acontece a partir de uma disfunção. Então, lembra que eu acabei de explicar, e foi sem querer até, que a gente tem 2 níveis. Um nível disfuncional, que ele pode mostrar um sintoma, mas ele não vai mostrar resultados, na grande maioria das vezes, clínicos ainda, quanto mais precoce a pessoa percebe esse sintoma. Então, ela não tem uma lesão, ela tem alguma coisa que alterou a funcionabilidade do órgão. A partir desse momento, a partir de qualquer alteração funcional do nosso corpo, o ponto na orelha vai surgir. Existe toda uma fundamentação para isso, né? Mas esse ponto vai surgir. Não existe ponto na orelha enquanto não houver disfunção. Se não existe ponto na orelha enquanto não houver disfunção, eu só vou saber se o ponto está lá se eu tiver um meio de diagnóstico. Então, essa mora já mais uma diferença aí na auriculoterapia francesa da acupuntura auricular. Vou começar a usar o termo acupuntura auricular, que eu acho melhor para a auriculoterapia chinesa. Então, na auriculoterapia francesa, eu só consigo trabalhar se eu tiver um meio de avaliar a orelha, um meio de detectar esses pontos. Que, a princípio, existem 2 tipos de ponto. Um ponto que a gente chama de pontos reflexos, que são detectáveis através de palpação, né, de palpador de pressão. E o outro tipo de ponto que a gente chama, inclusive depois de ter feito muitos estudos, muitos estudos científicos, denominou-se esse segundo tipo de ponto de complexo neurovascular. Então, esse complexo neurovascular, ele tem uma propriedade de ter uma alteração elétrica quando acontece uma disfunção no corpo. E aí eu vou detectar esse ponto através de detecção elétrica. Então, na auriculoterapia francesa é assim que a gente trabalha. E não tem como trabalhar de outra maneira, porque ela faz parte da fundamentação da técnica. Na acupuntura auricular, as pessoas, né, os profissionais, como eu estava dizendo, eles vão fazer um diagnóstico baseado no conhecimento, na fundamentação da medicina chinesa, e com esse diagnóstico na cabeça, o profissional, vai colocar o ponto que ele achar que é o melhor na orelha. Vai lá e coloca semente, eu já vou falar também sobre isso. Você vai colocar ou agulha ou semente nesse ponto que ele acha que seria o melhor para o paciente. E isso não acontece na auriculoterapia francesa. Não somos nós, profissionais, que achamos o que é que tem que colocar no paciente. A orelha é que vai dizer o que está acontecendo. Por isso que ele passa a ser também um auxílio diagnóstico, um auxílio de você entender o que está acontecendo na orelha. Espero que eu tenha respondido aí essa dúvida. Mas essa dúvida, Márcia, traz também um complemento de pergunta que eu queria fazer para você, que é com relação à técnica em si. Então, qual foi o choque que você teve, se é que teve? Qual foi a impressão que você teve com relação à técnica em si? Depois de você já conhecer a técnica da acupuntura auricular, e aí você chega para a aurículo francesa. Então, o que eu achei bastante interessante é o fato de ser completo, não ter nenhuma correlação com a medicina tradicional chinesa que a gente estava acostumado. E hoje em dia, o que se vê assim, nas literaturas é um medley. Juntaram alguns livros que eu tenho estudado, eles juntaram um pouco bastante da acupuntura chinesa e
e um pouco da acupuntura francesa e da aurícula francesa e fizeram um medley. Então já surgiu um terceiro. E sem muita, sem, assim, eu não vi uma linha de raciocínio, um critério. Porque para a chinesa existe um critério. Por exemplo, você seleciona um ponto, existem os locais pré-determinados, as regiões pré-determinadas na orelha, assim como na francesa, que são bastante semelhantes, né? Essa localização são bastante semelhantes, e a seleção de pontos se dá pelo local de maior reatividade à dor. Então, eu vou colocar semente, eu palpo um determinado ponto, palpo outro, palpo outro. O que eu vou colocar? Eu vou selecionar o ponto exato da semente, aonde ao que o paciente referir a maior dor. E aí, o que eu posso fazer para ele de melhor naquele momento é realmente provocar um grande estímulo dolorido para ele e que vai reduzir aquela dor, que vai fazer mesmo a efetividade do tratamento. O que não acontece é o que eu observo hoje, essa junção de dois métodos que a gente encontra hoje em algumas literaturas, e aí fica um critério bastante, me perdoe assim, bastante duvidoso, né? Porque quando você junta duas coisas muito distintas, você acaba criando uma terceira, né? E aí... Ou você acaba não aproveitando o que há de bom em cada uma. Porque nessa busca de tentar o melhor dos dois mundos, como eu costumo dizer, muitas vezes isso daí é uma busca meio impossível, né? Então, aí por isso que eu resolvi estudar a aurícula francesa, para começar assim, do zero mesmo, é bastante diferente, é completamente diferente do que os estudos anteriores que eu tinha desenvolvido, e é um universo que se abre, né, de conhecimento, e que a pessoa é importante, que quem vai desenvolver essa... E assim, o que eu gostei da questão da detecção dos pontos, que você tem uma precisão técnica do ponto fazer reagir no aparelho. Você coloca o ponto ali, faz a reação e faz o estímulo, e às vezes não faz barulho nenhum. E aí, quando ele determina para você, então a precisão é maior do que quando eu pressiono 3 pontos, 3 sequências de pontos com o meu palpador e põe uma semente. O paciente fala, assim, que garantia eu tenho que eu pressionei na mesma intensidade os 3 pontos? Muitas vezes eu faço, todas as vezes, na verdade, eu faço uma análise visual do que eu estou vendo naquela orelha, e às vezes eu até... mas eu não tenho essa precisão de eu ter pressionado da mesma forma os 3 pontos, né? Embora a orelha seja reduzida, né? Um pedacinho ali pequeno, então, quer dizer, a margem de erro acaba sendo maior, né? Porque se você está em um espaço menor, a sua margem de erro é maior para você escorregar para um outro ponto, muitas vezes. Na orelha, eu acho que a precisão, o que prima, eu acho, só concluindo, o que prima a aurícula francesa é a precisão. Eu acredito que seja esse um grande diferencial. Não, esse realmente é um ponto, é uma pedra fundamental da auriculoterapia francesa. Precisão, né? O doutor Rafael, eu ia falar da sua fala, que o doutor Rafael Noguer fala que a distância de 1 milímetro na orelha corresponde à distância de Recife e Fortaleza. Faz uma diferença, tem muita coisa em 1 milímetro da orelha. Então, a precisão do diagnóstico, da detecção de pontos é extremamente importante, né? E vale colocar que o seguinte, existe algumas técnicas da acupuntura auricular, né, que usa esse reflexo de dor, né? Então, veja o ponto que dói mais. Só que o problema é o seguinte, o ponto que dói mais, quando a gente está falando de dor, é até justificável. Estou com dor no joelho, vamos ver o ponto que mais dói no joelho. É justificável. Agora, a grande maioria dos problemas disfuncionais orgânicos do nosso corpo não doem. Não doem. Quando você tem, por exemplo, uma insônia, você não tem dor. Quando você tem uma constipação intestinal, pode até ser que você tenha uma cólica intestinal, né? Para você ir ao banheiro e tal, mas
invariavelmente o que você tem é um incômodo, não necessariamente uma dor. Quando você tem uma alteração circulatória, às vezes gera dor, às vezes não. Tanto que tem gente que tem uma isquemia de uma hora para outra, ou, né, nem sabia, não tinha o que ter de referência. Então, a precisão diagnóstica, né, a precisão da detecção do ponto, ela traz sim uma grande diferença. Ela vai trazer uma precisão muito maior, mas o que é difícil de explicar nesse momento e nesse nível, né, é que assim, conforme a gente vai trabalhando e vai avançando na auriculoterapia e vai agregando o sinal vascular, né, que é o uso do pulso radial, elas vão tomando rumos completamente diferentes. Existe um nível da auriculoterapia francesa e da acupuntura auricular, existe um nível que elas meio que andam paralelo e que uma consegue olhar para a outra e falar, isso aqui é diferente, como nós estamos falando agora, isso aqui é diferente, realmente, nossa, eu faço assim, eu faço assado. E elas vão andando paralelo. Mas chega uma hora que existe um desvio no caminho que a auriculoterapia francesa toma um rumo completamente diferente. Que eu não cheguei nesse nível ainda. Eu não fiz Exato, ainda essa você parte do não curso, chegou né? ainda. Mas que ela passa a ser um método, né? E que aí a orelha, ela é só um instrumento final para executar um determinado trabalho, que às vezes nem é a orelha o necessário, sabe? Às vezes é só uma frequência específica numa área específica. Então, quando a gente chega nesse nível, ela muda completamente de figura. E aí eu volto, então, para a nossa temática, e eu falo o seguinte: existem 3 pilares que eu vou explorar bastante daqui para frente aqui nas mídias da escola, né? Existem 3 pilares que fundamentam a auriculoterapia francesa. E que explicando esses 3 pilares, vai começar a deixar cada vez mais claro quanto elas são diferentes, né? O primeiro pilar é um pilar de somatotopia auricular que é dependente de detecção de pontos. E aí a gente está no nível que elas caminham um pouco paralelo, um pouco, eu consigo te olhar daqui, ó. Mas elas já são diferentes, né? Porque existe uma detecção de pontos. Esse é o primeiro. O segundo é o próprio sinal vascular. É a descoberta de 1966 do Dr. Paul Nogier de que existe uma reação orgânica autonômica quando você está testando alguma coisa no corpo, e isso é palpável pelo sinal vascular. E ele é dependente, né? No caso, a aurícula, que já estaria no nível de medicina, usa isso. E o terceiro pilar são as frequências de Nogier, que foram frequências que ele descobriu, né? E que a gente usa também como método de tratamento e, muitas vezes, como auxílio diagnóstico também. Então, quando a gente mostra isso, a gente vê o seguinte, que a auriculoterapia francesa e a acupuntura auricular, elas têm algo parecido num primeiro pilar da auriculoterapia francesa. Só. Depois elas tomam um rumo completamente diferente. Completamente diferente. E aí elas passam a ser distintas total, né? Elas vêm de fontes de medicina totalmente diferentes, ou seja, o raciocínio, aí eu estou falando não de origem, estou falando de método. O raciocínio do trabalho da auriculoterapia francesa é baseado num raciocínio de uma medicina alopática. Eu tenho que trabalhar de acordo com a evolução da doença etiopatogenicamente numa visão alopática. O raciocínio da acupuntura auricular é da medicina chinesa. É completamente diferente. Então, só disso já mostra o quão diferente elas são, né? E aí, Márcia, você acredita que a gente está quase acabando o tempo aqui, ó? Foi um papo rápido aqui, passou rápido, né? E para a gente acabar, eu queria te fazer uma última pergunta. E essa é uma pergunta um pouco mais capciosa, vamos dizer assim, né? Eu queria saber, na sua opinião, depois de você ter feito, então, as 2 formações,
O que para você, na sua opinião, o que elas têm em comum? O que eu acho, o que eu primo, o que eu acho que traz qualidade de vida para o ser humano é a possibilidade de você tratar de forma que o próprio organismo se autorregule, com pouca interferência físico-química, por exemplo, com pouca interferência química, porque quando você toma um medicamento, esse medicamento ele produz uma série de reações químicas no organismo, que muitas vezes que já se sabe, e mesmo eles, o próprio medicamento já prevê essa série de efeitos colaterais e de efeitos indesejados que o medicamento vai te trazer em detrimento de um bem maior, né? Ele te traz um bem maior, mas causa uma série de maus menores, né? Se podemos dizer assim. E a medicina auricular, ou essa medicina, tanto auricular chinesa quanto a francesa, ela traz essa possibilidade do organismo se autorregular. Então, isso eu acho que é o grande diferencial que deve ser buscado, porque as duas têm, sim, possibilidades de trazer essa qualidade de vida para as pessoas, que é hoje que se busca, né? Não é uma disputa, mas sim uma complementariedade, né? Uma integratividade. Eu gostei muito da sua resposta, porque realmente o que elas têm em comum é que ambas são uma técnica natural que preza, né, por uma menor invasão no corpo, né, e que preza em estimular esse corpo para que ele se autocure. Então, realmente, o que elas têm em comum é isso. E o que eu mais gostei da sua resposta é que você não colocou, por exemplo, o que elas têm em comum? Ela usa a orelha, não sei, né? E que, na verdade, do meu ponto de vista agora técnico, é só isso que elas têm em comum, né? O que elas têm em comum? Ambas usam a orelha, porque metodologicamente elas são completamente diferentes, né? Mas ambas são técnicas naturais, né? Que vão prezar para que o corpo se autocure. Isso elas têm em comum mesmo, né? E no começo aqui da live, para quem estava, eu falei que no final eu ia falar de uma novidade aqui do Instagram, do canal da escola, né? Que eu vou começar a partir da semana que vem a fazer live de terça-noite também. Então, nós vamos ter 2 lives por semana daqui para frente. Uma vai ser invariavelmente de sexta ou de sábado, às 11 da manhã. 90% vai ser de sexta, só vou fazer de sábado quando eu tiver algum problema com relação à agenda, né? Que aquela sexta-feira em específico não vai ser possível, que foi o que aconteceu essa semana. E de terça-feira à noite vai ser às 9 horas da noite. E nesta terça-feira, inclusive, o tema que eu vou falar vai ser sobre os 3 pilares da auriculoterapia francesa, que eu já falei aqui, né? Mas vai ser algo que eu vou começar a explorar mais profundamente. Então, nessa próxima terça, dia 7 de julho, eu vou falar sobre os 3 pilares da auriculoterapia francesa. Eu quero agradecer sua presença, mas a sua disponibilidade. Acho que foi muito boa a nossa conversa. Espero ter, com ela, ter clareado bastante aí essas diferenças que eu acho importante. E te agradecer. Eu agradeço a oportunidade também. E muito, muito, muito. E o curso, olha, sem a gente, foi uma descoberta, um novo horizonte que se abriu o curso. Eu fiz o primeiro módulo só e já descobri muita coisa diferente. Fiquei muito feliz e pretendo dar continuidade nesses estudos. Foi muito legal. Gente, muito obrigada para quem esteve aqui. Vocês sabem que eu costumo colocar alguma coisa no Telegram exclusivo. Então, se você quer alguma coisa diferente a mais, hoje eu vou colocar uma análise de um artigo lá sobre isso que a gente está falando, inclusive. E é isso. Até uma próxima. Agora vai ser na terça-feira. Então, eu espero vocês terça-feira à noite.